Agora, para encerrar com chave de ouro, né? Eu vou chamar aqui nosso querido Roberto Gambini, que nos trará algumas reflexões, e as reflexões dele sempre são muito valiosas. Então, acolhamos nosso querido. Gente, eu estou bastante emocionado nesse momento, então vamos para o nosso fechamento com Roberto Gambini. E para anunciar o Roberto Gambini, Roberto é analista junguiano há mais de 40 anos, conferencista e ensaísta, formou-se em Ciências Sociais pela USP na Maria Antônia na década de 1960, fez o mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Chicago, e depois de lecionar ciência política na Unicamp nos anos 70, partiu para uma formação em psicologia analítica no Instituto Carl Gustav Jung de Zurique. Ele é membro da Sociedade Suíça e da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Sua grande preocupação intelectual tem sido fazer confluir a psicologia junguiana e as ciências sociais. Tudo verdade. Boa noite. Não vai demorar muito, não. Bom, esse foi o segundo encontro da série Soul Encounters, Sagradas Origens. Eu vou começar com origem. O Brasil despreza a origem. Não sabe que na Serra da Capivara há indícios de habitação há 12 mil anos, embora a doutora Nia de Guidon dizia que é provável que 50 mil anos atrás esse território já fosse habitado. Os povos indígenas têm uma história de origem, eles têm uma história para contar, muito diferente da história de Pedro Álvares Cabral e da descoberta do Brasil. No entanto, ainda o povo brasileiro não tem consciência da antiguidade do nosso povo. Talvez seja um dos povos mais antigos do mundo. Não há monumentos de pedra, não há monumentos históricos e não há memória. O que aconteceu com a memória foi que se extraiu uma parte dela e se introduziu uma memória artificial falsa. Portanto, o povo brasileiro funciona com uma memória em parte falsa, equivocada de propósito. Os povos indígenas, sem exceção, todos eles, dos 259 que atualmente existem, todos eles têm sistemas religiosos extremamente complexos. E eles sabem o que é o sagrado e eles sabem o que é a divindade. Nós é que perdemos essa noção. O que é sagrado para nós, né? Onde que está a divindade? Quem é que está procurando essas coisas ainda no Brasil? Se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente vai. E como eu estava dizendo, a gente não sabe de onde vem, né? Então, fica uma perambulação no tempo, sendo as metas muito difíceis de serem estabelecidas. Nós sabemos que o povo brasileiro vem do ventre de uma mulher indígena. O casal parental é a mulher indígena e o pai português, que tem filhos. Esses filhos são filhos de nada, são filhos de ninguém, são Zé Ninguéms, porque o pai português nunca reconheceu esses filhos e eles devem ter tido dezenas de filhos.
As mulheres indígenas não podiam mais voltar para suas localidades de moradia, para suas tribos, porque elas eram consideradas traidoras, porque dormiram com o homem branco. Eu pensei muito nesse assunto. Talvez tenha sido uma sabedoria das mulheres que perceberam que chegaram homens diferentes e o jeito de manter o povo seria procriar com eles. Essa é a minha hipótese. Se bem se fala sempre que era uma falta de ética das mulheres para com seus maridos. Muito bem, esse Zé Ninguém muitas vezes ia com o pai, que tomava uma caravela e ia de volta para Portugal, levando macacos, papagaios, cocos, mangas, bananas e índiozinhos, como mercadoria exótica. Esse é o começo do nosso povo. O outro começo do nosso povo pode ser visto claramente na Serra da Capivara, em pinturas rupestres com 10 ou 12 mil anos de idade, onde você vê cenas de interação social, cenas de brincadeiras, cenas de sexo grupal, de parto, de caça, de jogos, e uma cena maravilhosa que é uma árvore cercada de 11 homens com os braços levantados para essa árvore, que devia ser uma divindade. Quando você visita um sítio arqueológico, você vê que há camadas de pintura. Há uma camada mais velha, com uma outra por cima, uma outra por cima. E os especialistas, eles detectaram os diferentes pigmentos. Então, a mais antiga usava certos pigmentos que a segunda em cima dela já não usava. Era um outro estilo. Depois vem uma terceira. E se considera que esses lugares eram lugares de encontro, porque os índios perambulavam e se abrigavam em cavernas ou ao lado de rochas que tivessem alguma cobertura. Nunca fez frio. O Piauí era um lugar riquíssimo de animais e de vida animal, de peixes, de uma fauna fantástica. Então, esse povo vivia na fartura, descalço, seminu, sem guerra. Não havia guerra entre esses povos. E perambulando a pé por todo o território. Quando você vê as pinturas, você vê que alguns chegaram lá e viram pinturas. E podem ter pensado, esse era nós antes. Então, vamos pôr nós agora. E faziam uma pintura contemporânea. 5.000 anos depois, vinha um outro grupo e dizia, olha nós, olha como era, e faz uma outra pintura por cima. Isso significa que os indígenas brasileiros, eu estou falando da Serra da Capivara, mas há pinturas rupestres pelo Brasil inteiro. Isso significa que eles tinham uma noção de passado, uma noção de tempo. Eu tenho um álbum de fotografias onde aparecem meus 4 avós, meus pais, eu e minha irmã. No caso dos indígenas, seriam mais de 30 gerações. Eu não fiz a conta direito, mas isso não existe. Um povo que fala nós e tem uma árvore genealógica de tantos séculos, configurando uma maneira de estar no mundo, uma maneira de viver, uma maneira de cultuar o sagrado. Aquela árvore é uma árvore sagrada. E os índios faziam procissões que estão pintadas, carregando ramos da árvore, em fila, formando círculos. Portanto, o que nós estamos procurando agora
E o tema do nosso encontro, Sagradas Origens, não podia ser mais brasileiro e não podia ser mais necessário que cada um de nós busque também dentro de nós que nós temos pedigree, não da nobreza europeia, pedigree de nobreza indígena, de sangue indígena, misturado depois com sangue africano e com sangue branco, mas nós temos uma longa história atrás de nós. Isso poderia aliviar o complexo de vira-lata que existe no Brasil, além do complexo de Zé Ninguém, que é o complexo de inferioridade perante as outras nações do mundo. Como nós vemos agora, vergonhosamente, perante o presidente americano, o Brasil ser tratado como um país de vira-latas. Essa consciência é fundamental. No entanto, nos cadernos escolares do Ministério da Educação, eu nunca vi nenhum que reproduzisse as pinturas rupestres. Os livros de história do Brasil não falam o que eu estou dizendo, e eu não estou sozinho. Eu me apoio em arqueólogos, em antropólogos, em historiadores. E eu fiz uma junção de Jung com essas matérias, com a história, com a antropologia, com a sociologia, para fazer alguns estudos, que foi a minha produção e que eu vou publicar daqui a 1 ou 2 meses. Jung dizia que um povo que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, ele não está constituído. Ele não tem um self coletivo. Tudo isso fica muito esfarelado. Então, as pessoas não têm cola para formar um todo único. Não há lugares que abriguem esses 3 troncos da sociedade brasileira juntos. E o tronco ameríndio e o tronco africano, como nós sabemos, não são considerados na mesma altura dos outros 2 troncos. Portanto, a árvore do Brasil, na verdade, é uma árvore antiquíssima, pujante, que tem 3 raízes, mas 2 delas são muito pouco cultivadas. E lembremos que a raiz é um símbolo do passado, mas a raiz é um símbolo de vida. Se você cortar as raízes de uma plantinha pequena ou de uma árvore, ela não vive. Nós precisamos de raízes vivas, que mantenham a nossa vida psíquica, que mantenham o nosso imaginário, que mantenham o nosso senso de identidade, e que supere esses complexos de inferioridade, porque o Brasil faz, não é bonito o que eu vou falar, mas o brasileiro cospe no espelho onde ele vê a própria cara. O Brasil se autodespreza, ele joga fora o que é único, o que é precioso. Então voltemos. Ainda hoje, se vocês forem fazer pesquisa em qualquer zona indígena, mesmo nos Guarani de Boiçucanga, ou do interior de São Paulo, tem Guarani também, tem Tapuia, e tem pelo Brasil inteiro. Se vocês forem visitar, vocês vão ver que eles fazem rituais religiosos com muita constância, e que eles vivem se sentindo como parte de um cosmos ordenado, onde eles são protegidos pelos seus ancestrais e pelas divindades. Os nossos pajés, eles entram em contato com as divindades.
Quando alguém está doente, por exemplo, eu conheci o pajé Tacumã, da aldeia Camaiurá, no Xingu. Esse pajé era um brasileiro maravilhoso, era um exemplo de um homem brasileiro, mas ele não usava terno e gravata. Quer dizer, nunca iam botar ele na capa da revista Veja ou de uma revista econômica, mas ele era o ordenador de uma comunidade autossuficiente que, quando alguém estava doente, ele ia visitar, ele cantava cânticos e ele invocava os espíritos de cura para curarem o doente que não sarava com os remédios da medicina, os remédios levados por pequenas equipes do Ministério da Educação. Os pajés ainda vivem, alguns deles. Alguns sofrem da vizinhança imposta de igrejas evangélicas no meio das aldeias. E tem ocorrido um esvaziamento dos cultos indígenas e um aumento dos cultos evangélicos. A entrada de grupos religiosos no Brasil foi proibida pela Constituição, não a de 88. A de 88 também tem proteções. Mas antes, para você fazer pesquisa numa área indígena, você tinha que mostrar o plano da pesquisa, o teu currículo e ter ela aprovada por um comitê. Isso era correto, era para não influir, não perturbar a vida tradicional. Hoje, isso caiu por terra. Os garimpeiros que entram na zona indígena, que vocês veem, né? Os madeireiros e os garimpeiros. Quer dizer, a nossa sacralidade profunda está sendo debochada, está sendo pisoteada. E eu diria, é uma base sólida para a religiosidade, para a sacralidade de um povo. Não se cria um grupo de culto que tenha a herança histórica que os nossos indígenas têm. Quando eu estava lá, eu tinha certos momentos meditativos. Lá, que eu quero dizer, na Serra da Capivara. O Fernando estava lá também. Quando a gente andava, muitas vezes a gente estava num grupo, alguém ficava quieto, pensando, porque é muito forte o impacto. E uma vez eu estava agachado no chão, recolhido sobre mim mesmo, e eu senti o passado atrás de mim, nas minhas costas, o futuro para frente, e vi que o nosso povo só quer olhar para frente e para o lado. Quer dizer, para o futuro e para o enriquecimento, e não olha para trás. E eu digo que a verdadeira base da nossa identidade como um povo brasileiro é olhando para trás e para baixo. A história do Brasil está enterrada. Os arqueólogos, quando eles fazem escavações, eles estão extraindo pedaços da história do Brasil. No entanto, há um comércio de material paleológico e figuras como a Nia de Guidon, que morreu recentemente, e outras grandes figuras sofreram muito para fazer os seus trabalhos, para divulgá-los, e assim tem sido. Eu não falo muito das comunidades africanas, mas a estrutura da história é a mesma, né? Da destruição da herança cultural africana e da destruição, quase não conseguiram, das suas religiões, seus cultos, suas divindades e seus cantos. Nós ficamos aqui tentando nos conectar, levados pelas apresentações dessas pessoas ótimas que vieram aqui. Isso foi um encontro de alegria
um encontro de irmandade, um encontro de eros, com Locus também. Mas em todos os intervalos, o que eu via era pessoas conversando com outras. Quem não se conhecia não tinha problema nenhum em entrar numa rodinha e conversar pacificamente, harmoniosamente, vivendo um momento de descanso, mas celebrando uma união. E nós somos povo brasileiro. Quer dizer, nós sabemos fazer isso. O que aconteceu aqui é um exemplo de tranquilidade, de ordem, de trabalho comunitário, de todo mundo que ajudou. Estou ficando emocionado. Isso é uma coisa preciosa, que cada um vai levar consigo. Que se repitam esses encontros, que logo vem o terceiro, o quarto e o quinto, com o Rafael, com a equipe maravilhosa de apoio, com o Paulo, com os professores do SEDES e os convidados, que se sentem muito honrados com o convite e vêm para cá com alegria trazer a sua colaboração. Eu vou parar por aqui porque a minha garganta já está travando, porque a emoção é muito grande. Um beijo para vocês. Gente, eu só quero agradecer vocês, o encontro foi maravilhoso, acima de todas as expectativas. Obrigado de coração a cada um que veio, que participou. Foi, de fato, um encontro de almas e repleto de amor, repleto de fraternidade, de comunidade. Muito obrigado a todos.